soldado de Cristo só prevalece se estiver revestido de toda a armadura de Deus. E só o Espírito Santo nos proporciona esta armadura. Sobre isso nós falaremos porque estamos nos preparando para o primeiro sábado do ano de 2021. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Sejam bem-vindos. Nós vamos ajudar a você, obreiro, colaborador, evangelista, a servir mais e melhor ao nosso Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Você que se intitula cristão, você que se intitula evangélico, você que se intitula de Deus. Deus aceita qualquer tipo de adoração? Eu posso adorar a Deus do meu jeito, como eu quero? Ou há critérios para eu adorar e servir a Deus? Responda esta pergunta. Enquanto você pensa ao respeito, eu vou agora à central de atendimento falar com o pastor Bruno da evangelização aqui do Templo de Salomão, e ele está na central de atendimento com a equipe de auxiliares do templo, levitas, obreiros e esposas de pastores, para dar atenção a você que está afastado. Inclusive, nós temos recebido muitas ligações de diferentes estados do Brasil e até de países, de pessoas, Bruno, pedindo resgate, pessoas que já estão afastadas há 30 anos, 20 anos, 15, 10, 7, 5, 3, 1 ano. Agora, durante a pandemia, infelizmente, algumas pessoas se afastaram, mas você e a equipe aqui do Templo de Salomão está aí na central à disposição dos afastados para enviar o resgate para que haja salvação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, boa noite a todos. Exatamente. E nós vamos enviar esse resgate, bispo, rápido, porque tem pessoas que não podem esperar. Nós estamos aqui para ajudar. Se precisar chegarmos aí para fazer uma oração forte na pessoa, há pessoas, bispo, que elas sabem onde é a igreja, elas sabem a situação, a real situação espiritual dela, mas não conseguem tomar uma atitude. É verdade. Então dê o primeiro passo, reconhecendo que só você não pode. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você já vem tentando superar essa situação já há anos, há meses, e só está piorando. E hoje é Natal, sexta-feira. Você está aí, agora mesmo amargurado, viciado, depressivo, triste, agressivo. Você que está aí se culpando nesta noite onde você deveria estar em paz, em alegria, em família, você está aí isolado. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. 3573-3535, 0 operadora 11 é o número da central de atendimento. Bruno, agora recentemente, esses dias vocês realizaram do grupo da evangelização, que é realizado pelos obreiros, colaboradores, um evento muito especial, uma ceia solidária, foi isso? Foi exatamente, bispo. A ceia solidária realizamos agora, terça-feira, em todo o Brasil, para proporcionar para aquelas pessoas que estão longe da família, pessoas que estão longe do convívio social. Nós preparamos uma mesa e ali damos uma palavra, damos o pão, mas a palavra para ela. Foi muito especial. Quer dizer, vocês deram literalmente a comida física, o alimento que perece, mas que a gente precisa porque a gente está em um corpo físico, como também vocês deram um alimento espiritual, a palavra de Deus. Estou vendo aí também o Folha Universal, quer dizer, essas pessoas, e além disso, o carinho, a atenção, a consideração, independentemente dos erros que a pessoa tenha cometido ou das perdas que a pessoa tenha sofrido, porque dentre essas milhares de pessoas em todo o Brasil, se deve ter um número estimado mais ou menos de quantos foram ajudados nesta ceia solidária realizada pela Igreja Universal, patrocinada pelos membros, claro, sempre os membros da Igreja Universal, aí patrocinando os pastores, obreiros. Essas pessoas, muitas delas sentem a pior dor, a dor da indiferença, do abandono, inclusive por parte de familiares. Eu estou errado? Está certíssimo, bispo. Pessoas que têm vergonha de ligar para a mãe, para a irmã e pedir perdão. Pessoas que sabem que não serão aceitas. Foram mais de 17 mil pessoas alcançadas nesse trabalho. E o senhor falou de mostrar para elas uma saída. Aqui no evento do Templo de Salomão, nós levamos um ex-morador de rua, que hoje, bispo, é empresário. Sim. E deu testemunho ali ao vivo e a cores, e mostrou que existe saída para eles, mostrou uma esperança. Imagine só vocês, 17 mil pessoas
em um evento, em algumas horas, em uma só noite, realizado pelos obreiros, colaboradores, patrocinado pelos membros da Igreja Universal através da organização dos pastores do grupo de evangelização da Igreja Universal. Bruno, já volto aí com você, lendo os nomes das pessoas que estão precisando de resgate nesta noite de Natal, nessa sexta-feira. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo, boa noite a todos. A gente fica pensando quantas pessoas nesta noite elas criam aquela expectativa do Natal, da festa, e passa tudo e ela sente aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza. O Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, nós estamos aqui para oferecer da mesma água que nós bebemos e tivemos a nossa sede saciada. Nós vamos ajudar a todos que necessitam de socorro e de auxílio. Eu tenho aqui em mãos uma mensagem enviada para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, 953392828, 0 operadora 11. Diz assim, é o Hermeson, lá de Belém. Ele diz assim: depois que me afastei da presença de Deus, também me afastei da igreja. Interessante, geralmente as pessoas falam, me afastei da igreja depois da presença de Deus. Ele vai logo direto ao ponto. Direto ao ponto, me afastei da presença de Deus e, consequentemente, da igreja. A minha esposa me deixou de repente. Ela começou a ter muitas amizades com amigas que fizeram a sua cabeça e destruíram o meu relacionamento. Eu sei que, na verdade, não foram as amigas dela, mas sim o mal que está entre eu e ela. É verdade, Hermeson. Ele diz mais: tenho 2 filhos, bispo, com esta senhora. Eu a amo e ela está produzindo a pior de todas as dores que eu um dia poderia sentir, imaginar que sentiria. Ela levou os meus 2 filhos. Vivi 15 anos com ela e estou sofrendo com isso. E confesso, eu não sei o que fazer. O Hermeson, você já sabe. Você já deu o primeiro passo, você entrou em contato com a gente. Aí em Belém, o resgate vai chegar. E mais importante que o seu casamento ser restaurado, mais importante que você ter aí os seus filhos ao seu lado, é você se tornar filho de Deus. É você voltar para os braços do Pai. Que bom que você reconheceu e está reagindo. E nós temos certeza que em 2021 você vai dar testemunho de uma família unida, sabe, de uma vida bem-sucedida, mas, sobretudo, da certeza da salvação. Se você está afastado e quer enviar uma mensagem por WhatsApp ao programa Obreiros em Foco, como fez o Hermeson lá de Belém, você pode enviar ao número 953392828, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar. Você só pode enviar a sua mensagem de áudio, de texto ou gravar um vídeo falando da sua situação ou contando a sua experiência na reunião dos obreiros. Inclusive, nós vamos agora assistir a algumas experiências de pessoas que participaram da reunião da Visão. Vamos acompanhar? Vamos lá. Olá, meu nome é Laudiane, sou obreira aqui de Ponta Grossa. Acabei de participar da 3ª reunião da Visão. Eu achei muito forte, pois o bispo falou sobre muita consciência pura. Muitas vezes a gente vai passar por injustiça, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por momentos difíceis. Mas nesse momento difícil a gente vai ser provado para ser aprovado. E nessa aprovação a gente tem que manter a nossa consciência pura. Todas as reuniões têm sido importantes para nós. Nos dias de hoje, vivemos em lutas constantes. E essas são as oportunidades que temos para nos fortalecer e aprender. Sou muito grata por esse cuidado. Meu nome é o Eric, sou aqui de Campos dos Goitacazes. Nós terminamos agora de participar da reunião da Visão, onde muitas coisas nos foram ensinadas, e principalmente onde o bispo falou que os nossos problemas, as nossas dificuldades são feitas para que a nossa fé venha amadurecer. Muitas das vezes, quando vem uma tribulação, uma guerra, uma provação, nós começamos a reclamar, a murmurar, mas essas provações são feitas para que a nossa fé venha a ser provada e amadurecida. E ele também falou sobre que a nossa fé ela é feita para que venhamos manter a pureza do coração, a pureza da consciência, e através dessa pureza nós venhamos alcançar a nossa salvação, que é o principal foco do cristão.
O principal foco do cristão não é conseguir bênçãos financeiras, ou bênção familiar, uma bênção sentimental, mas principalmente a salvação e o Espírito Santo. Eu convido a todos os obreiros, colaboradores, servos de Deus, para que todos os sábados venham participar dessas reuniões que têm abençoado muito a minha vida. Da importância de nós, de você e todos que fazem a obra de Deus, estar revestido de toda a armadura de Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, como nós temos aqui o nosso soldado universal, né? Com esta armadura do guerreiro hebreu, aí do alto da cabeça à planta dos pés, vocês estão vendo, e cada peça desta armadura tem um sentido, inclusive esse cinturão azul que vocês estão vendo aí, tem um significado, e nós vamos falar sobre isso na reunião dos obreiros, ministrada aqui do Templo de Salomão para todo o Brasil, no primeiro sábado do ano, dia 2 de janeiro, a reunião de obreiros, colaboradores, evangelistas e membros de todos os grupos. Vamos agora à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Olá, Bispo. Meu nome é Henrique Santos e eu gostaria de saber por que muitas pessoas elas afirmam ter o Espírito Santo e depois acabam se afastando. Olá, Henrique, boa noite. Por que muitas pessoas afirmam ter o Espírito Santo e acabam se afastando? Porque elas não tinham o Espírito Santo. Eu penso assim. Eu penso, Henrique, quando a pessoa é batizada, é selada com o Espírito Santo, ela é revestida das armaduras de Deus, então ela enfrenta tudo. E ela vai permanecer até o dia do arrebatamento, ou até o dia dela dar o último suspiro, porque o batismo com o Espírito Santo é que capacita a pessoa a vencer tudo, está escrito, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se ela não conseguiu vencer o mundo, é um sinal de que ela não era realmente batizada com o Espírito Santo. E tem aqueles que aparentemente venceram o mundo no sentido de problemas, né? Problema conjugal, problema familiar, problema econômico, mas não venceram o seu eu. Não venceram a sua carne, não quiseram ser contrariadas. Você sabe que o primeiro trabalho do Espírito Santo, está escrito, é contrariar, é militar, quer dizer, fazer guerra contra a nossa vontade. Geralmente não se prega sobre isso, não se fala sobre isso, né? Fala que o Espírito Santo é paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão, que é realmente muito mais. Mas a primeira obra, o primeiro trabalho do Espírito Santo é contrariar a nossa carne, porque a nossa carne produz morte, produz dúvida, orgulho, acomodação, medo, malícia. E o Espírito Santo não quer nos perder, então ele milita, faz guerra contra a nossa carne para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva a fé, para que a gente cresça em comunhão com ele. E quando a pessoa ela não aceita, não se sujeita, né, à vontade do Espírito Santo, ela acaba não permanecendo e acaba saindo. Ela mesmo se exclui do reino de Deus, porque Deus não obriga nada a ninguém. Se Deus não obriga, imagine nós, seus servos. Bem, agora eu quero que você, que diz, bispo, eu preciso desabafar. Eu estou aqui assistindo o programa Obreiros em Foco nesta noite de sexta-feira e estou fazendo aqui uma avaliação da minha vida e eu digo, olha, só perdas. Eu só estou perdendo. Eu só estou apanhando. Nessa guerra, eu só apanho, eu não bato, eu não venço, eu só perdo. Só estou perdendo. Eu quero ajuda. Liga para a central de atendimento. Bruno, você já tem aí nomes de pessoas que reconhecem que só elas não puderam durante todo este ano e agora, nesses últimos dias, está tomando a decisão de voltar, de buscar ajuda através do resgate. Tenho sim, bispo. O Rodrigo Cardoso, ele é aqui de Campinas, ele foi obreiro durante 4 anos e meio. 4 anos e meio ele fez a obra como obreiro, saiu por um pecado, que ele não disse qual é, e hoje ele tem pensamentos de morte. Ele está completamente com a vida amarrada e um pensamento suicida que não sai da sua cabeça. Vai sair sim, e vai sair agora. Agora.
Coloca a sua mão aqui sobre a minha mão. Qual é o nome dele, ô Bruno? Rodrigo Cardoso. Rodrigo, bispo. coloca a sua mão aqui, por favor, Davi. Ô Marcos, fecha aqui na minha mão. Isso, obrigado. Agora, a minha mão representa a mão de Jesus. E agora, eu repreendo esse espírito maligno do suicídio. Nesta noite de Natal, Satanás, você perde esta alma. Agora, eu te repreendo e te ordeno. Em nome de Jesus, saia! Com todo pensamento de morte, de suicídio. Respire profundo. Acabou. Meu amigo, presta atenção. Você pecou, assumiu o seu erro, produza frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, se humilhe. Não é porque você caiu em tentação que você vai negar sua fé. Não é porque ele caiu em tentação, Bruno, que ele vai sair da igreja. Não é porque a pessoa caiu em um erro que a pessoa vai jogar para o alto a sua salvação. Agora que você errou, mais do que nunca, é momento de você buscar, de você se humilhar, de você obedecer e não de você, sabe, se acuar ou retroceder ou sair da igreja. Você pode ter sido removido da obra de Deus, mas você não tem que ser removido do reino de Deus. Quem mais, Bruno? Bispo, o Elber de Vitória, no Espírito Santo, está afastado há mais de 3 anos. E tudo começou, segundo ele, quando ele olhou para uma pessoa que deu mau exemplo. Tanto bom exemplo na Bíblia, não é verdade, bispo? Para ele olhar, perdeu a fé e hoje está com a vida destruída. Meu Deus do céu, há tantos bons exemplos. Na Bíblia e aqui também. Perdão? Na Bíblia e aqui também. E aqui também, pois sim. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas e na Igreja Universal, que envolve milhões de pessoas, uma vez que a igreja está estabelecida em mais de 130 países, são milhões de membros, são milhares de pastores, são milhares de obreiros, são milhões de membros. Há exemplos negativos e positivos. A gente tem que olhar para os bons, a gente tem que se espelhar nos fortes, nos fiéis, nos perseverantes, nos verdadeiros, nos humildes e não nos maus exemplos. Por exemplo, Bruno, você tem quantos anos na igreja? Eu tenho na igreja 25 anos, bispo. E casado? 11 anos. 11 anos. E você foi obreiro quanto tempo? Eu fui obreiro durante 3 anos, bispo. 3 anos. Durante esses 3 anos que você foi obreiro, não houve tentação, tribulação, perseguição? Não houve oposição à sua fé cristã em Jesus? Muitas, bispo, muitas. Deus não mentiu quando me chamou. Ele mostrou que eu passaria por tudo isso. Hoje as pessoas veem maus exemplos, bispo, mas em 95, quando eu cheguei na igreja, antes de ser obreiro, eu via maus exemplos. Não esqueci desses maus exemplos, mas preferi olhar para aquele que nunca pecou, claro, que foi o Senhor Jesus. Essa imagem aí que o produtor Wagner e o Davi exibiram aí agora, é você aí casando? Sim, senhor bispo, foi em 2009, na sede do Itaim Paulista, aqui em São Paulo. Qual o nome da sua esposa, Bruno? É a Miriam, bispo. Miriam? Miriam. Então, fala aí para essa pessoa que lhe conhece, você já passou em quais estados aqui do Brasil? Bispo, São Paulo e São Paulo. Muito bem. Sempre aqui em São Paulo capital, São Paulo interior. Sim, senhor. Eu passei em Campinas, fiquei 1 semana, cheguei na segunda e fui embora na sexta. Assim é a vida do pastor da Igreja Universal. Sim, senhor. Em Itaquera, bispo, eu já fiquei um pouquinho mais de tempo, eu fiquei 8 anos. Muito bem. Só na catedral, 4 anos. Então fala aí agora para essas pessoas que lhe conhecem como membro, lhe acompanhou o seu processo, né? Como membro, evangelista, obreiro, auxiliar, pastor, casou, está aí agora na evangelização, ganhando almas. Eu quero falar para essas pessoas que o segredo, dentro do contexto, aproveitando essa pessoa que estamos orientando, é olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Não é olhar de qualquer jeito, firmemente. E você vai alcançando maturidade, chega uma hora que você fica calejado, nada mais te derruba, nada mais te destrói, somente você mesmo. Então, é perseverar e é permanecer na fé. Você que se afastou e conhece o Bruno, liga para ele agora. Ele quer comprar a sua briga. Nós queremos enviar o resgate aí onde você está. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Agora, eu quero que o Brasil pare para conhecer o pichador que foi preso, foi detido. Ele que pichava, né, a Igreja Universal, os muros, as paredes da Igreja Universal. Ele foi encontrado e foi detido lá no Rio de Janeiro.
Preste atenção, é o Flávio o nome dele. Grave este nome. Meu nome é Flávio Luiz Grupilo Pereira, sou morador da cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde frequento a Igreja Universal da cidade. Eu era uma pessoa perturbada, era uma pessoa que vivia do mal, pelo mal e para o mal. Era jurado de morte por traficantes, era jurado de morte por brigar em baile, era jurado de morte por pichar as paredes. Inclusive, uma das paredes que eu pichei foi da Igreja Universal, na Álvaro de Miranda, bem na entrada da rua onde eu morava. Um amigo me apresentou a Folha Universal e, através dos testemunhos aqui contidos, da palavra de fé, aqui, dos ensinamentos que aqui eu aprendi, a minha vida mudou. Hoje é um outro Flávio. Hoje eu não tenho mais ódio, não penso mais só em maldade. Hoje eu tenho uma família abençoada, um casamento abençoado por Deus. Hoje eu posso dizer que Jesus mudou a minha vida através da Folha Universal. O Flávio colheu o que plantou. Ele que pichava, né? A Igreja Universal, criticava, mas ele estava perdido. E ele foi jurado de morte por traficantes, por brigas, sabe? Por pichar paredes públicas, inclusive a Igreja Universal. Mas Deus é misericordioso e deu ao Flávio o que está dando a milhões de brasileiros, a oportunidade de conhecerem a verdade através deste meio evangelístico que é o Folha Universal. Há 1.643.000 exemplares são impressos semanalmente do Folha Universal. No ano 2021, vamos para 2 milhões de exemplares. E esse jornal contém a mensagem amiga do Bispo Macedo, casos verídicos, né, de superação, a mensagem do Bispo Renato. Aqui na página 10, o panorama fake news. Será que você já compartilhou? Mais da metade dos brasileiros já espalhou notícias falsas sem saber. Entenda como evitar isso, né? Aqui o novo livro do Bispo Renato Cardoso, Sucesso é o Destino dos Disciplinados. Você pode adquirir este novo livro através do Arca Center, que está à sua inteira disposição. Eu tenho também aqui a participação dessa cantora, não sei se você a conhece. Tem como exibir aqui no plasma, por favor, Davi? É a Carla Cristina. Vocês conhecem a Carla Cristina? Ela recebeu o Folha Universal e ela disse o seguinte: olha, eu amo ler e estar conectada com tudo o que rola no mundo. Por isso fico de olho nas notícias, não só as publicadas na plataforma digital, mas também em revistas e jornais. Carla, eu espero que você tenha se inteirado do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, nós nos abstemos de informações seculares, notícias, músicas, né, jornais, revistas, notícias desnecessárias e focamos na palavra de Deus, focamos no Espírito Santo. Por isso, nós vamos ter a vigília da virada, onde passaremos toda a noite, das 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021. E você, Carla, e todos que nos assistem são os nossos convidados de honra. Todos são bem-vindos. Ainda no Folha Universal aqui, na página 12, eu tenho a cura, né? Condenada por um câncer de fígado. A Soraya conta a sua experiência, ela que esteve à beira da morte. Você já leu o Folha Universal desta semana? Você já patrocinou o seu exemplar? Com R$2 você pode patrocinar um exemplar através, no caso aí, da plataforma do seu banco, ou através da página oficial da igrejauniversal.org/doar. Você pode fazer a sua doação de forma segura e rápida, né? Você também pode, através do SMS, fazer uma doação de R$250 e patrocinar um fardo com 125 exemplares do Folha Universal desta semana. E você que pode patrocinar 50, 20 ou 10 jornais, ainda que seja um exemplar, faça isso. Você pode usar o Pix também, que é seguro, rápido, mas nunca deixe de trazer o comprovante. A parte espiritual é trazer o comprovante e colocar no altar, né?
você está fazendo a sua doação, a sua transferência, isso é bom, isso é seguro para você e para nós também. Você evitar de andar com espécie em mãos, né? Ainda mais nesses dias. Então, isso faz bem a você e também é menos trabalho para a gente. Se possível, sempre que possível, faça a sua doação, a sua transferência de forma digital, que é mais segura e melhor para todos. Bem, eu queria agora falar com o pastor de Cuiabá, né? Lá do Mato Grosso, é o pastor Valdir, correto? Pastor Valdir, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Será que tem alguém nos assistindo aí em Cuiabá? Boa noite, bispo, boa noite a todos. Pastor Valdair, com certeza, bispo, toda a capital, o interior está assistindo o senhor. É o pastor Valdair, eu peço desculpas. A gente está na Igreja Universal já há quantos anos, ô Valdair? Bispo, 35 anos. E como obreiro, você foi obreiro quanto tempo? Quase 3 anos, bispo. Quase 3 anos. E como é que foram essas guerras como obreiro? Trabalhando, estudando e evangelizando, ganhando almas. Como é que foi essa guerra? Conta um pouquinho pra gente. Bispo, só foi possível vencer, como o senhor falava no início, com a armadura de Deus. Se não fosse a armadura de Deus, era impossível vencer as guerras, lutas que o cristão tem, né? Lutas, momentos difíceis, mas se a gente é revestido com a armadura de Deus, nós não olhamos para nada disso, nós seguimos em frente, porque Deus nos dá a condição de vencer. É isso aí. Valdair, então, está com o pastor já há quantos anos? Estou com o pastor 29 anos, bispo. E casado? 30 anos. 30 anos. Já passou em quais estados? Bispo, eu passei no Rio de Janeiro, em Campos e agora Mato Grosso. Tem gente agora ali assistindo, Valdair, que está chorando, você sabia? Sim, com certeza. Tem gente agora que quando ouviu a sua voz, eles estavam fazendo outra coisa, estavam, sabe, conversando, mas quando ouviram a sua voz, eu conheço a pessoa. É o Valdair. Ele passou aqui, eu conheci ele como membro, como obreiro, como evangelista, como pastor. E essas pessoas estão afastadas. Valdair, o que você tem a dizer aos afastados que lhe conhecem e que não sofreram nem 10% do que você sofreu como obreiro, como membro, como cristão, como pastor na obra de Deus e se desviaram, caíram, se afastaram? Bispo, ela tem que olhar para Jesus. Eu lembro que quando eu comecei na caminhada, eu enfrentei um momento muito difícil e o evangelista na época, né, que hoje a gente fala pastor auxiliar, ele me chamou, me levou até o altar e me mostrou o nome de Jesus Cristo é o Senhor. E ele disse uma palavra que eu guardo comigo até hoje. Ele falou assim, olha, enquanto você olhar para aquele nome ali, você vai vencer tudo e a todos. E Deus foi me dando força e eu venci. E o interessante, bispo, que na igreja que eu me libertei, que eu fui membro, eu voltei para lá e fiquei de pastor 2 anos e 4 meses, tomando conta da mesma igreja que eu me libertei. E eu quero falar com aqueles obreiros, aquelas pessoas que me conhecem, que estão afastadas, não olha para nada, não olha para ninguém. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ela também vai vencer, bispo, é só olhar para Jesus. É isso aí, ele é o autor e consumador da nossa fé. Valdair, aí em Mato Grosso do Sul, aí em Cuiabá, você tem acompanhado os obreiros, você participou da reunião dos obreiros da Visão. E o que chamou a sua atenção? Qual é a expectativa para a primeira reunião dos obreiros em 2021? Bispo, a expectativa é muito grande, nós estamos já nos preparando, todo o estado de Mato Grosso, para essa grande reunião, a primeira reunião de janeiro de 2021, e uma coisa que me chamou a atenção na outra passada da visão, foi quando o senhor falou, bispo, acerca que muitas pessoas perderam a visão, e o senhor orientava que nós vamos passar por guerra, por momentos difíceis, por passar por lutas. E nós temos que nos manter de pé. Acontece muito dos obreiros chegar reclamando, murmurando, é porque eles não têm tido visão do altar, visão do sacrifício, visão de negar a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Quando ele tem essa visão, então ele consegue vencer toda e qualquer situação. Um forte abraço, então, aí, pastor Valdair, e para todos aí do Mato Grosso, em Cuiabá,
Brevemente estaremos aí realizando uma vigília, estaremos aí com todos vocês. Um forte abraço, Valdair. Eu vou agora exibir mais uma pergunta enviada ao nosso WhatsApp, 953392828, 0 operadora 11, e eu já vou exibir o caso verídico de alguém que neste jejum de Daniel teve uma experiência maravilhosa, a melhor e a mais importante de todas, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas antes, vamos responder mais uma pergunta. Olá, meu nome é Noemi, sou obreira da Catedral de Teresina, Piauí, e profissionalmente sou advogada. E a minha pergunta é: no exercício da minha profissão, sendo procurada para defender um réu, que de logo percebo que ele foi contrário à lei, e mesmo tendo ciência que todos têm o direito à defesa, mas como cristã, como obreira, como devo proceder nessas situações? Olá, doutora Noemi, boa noite. Então, no seu caso, a gente sabe que existem tantas causas justas para serem julgadas, como uma obreira, como uma serva de Deus vai defender uma pessoa e vai macular sua consciência, mesmo que você fosse ganhar 1 bilhão, 1 trilhão com essa causa, eu não defenderia, sabendo que isso ia macular a minha consciência, isso ia colocar dúvidas. Então, como obreira, como serva de Deus, eu não julgaria essa causa, eu não tomaria para mim essa causa, porque existem muitas causas justas que a senhora, doutora, como advogada, poderá julgar, poderá realmente ajudar a resolver, tá certo? Essa é a minha opinião e pense nisso, a sua consciência limpa com Deus é mais importante do que tudo. E eu tenho aqui também a participação de alguém que enviou um WhatsApp para o programa Obreiros em Foco, afastado, dizendo, é a Simone, lá de Florianópolis. Ela diz assim: Bispo Júlio, estou desviada há mais de 3 anos. Só Deus sabe o inferno que eu tenho vivido nesses 3 anos. Parece que eu sofri mais em 3 anos do que em todas as décadas que já existo. Estou com muitos problemas na minha vida, como bebida, cigarro, e gostaria de me livrar de tudo isso. Conheço a verdade, mas estou vivendo uma mentira. Poxa, muito forte, né? Mudei de cidade, estou em Florianópolis e quero começar minha vida do zero. Aqui, diante de Deus, quero voltar para a presença de Deus, quero voltar a frequentar as reuniões na Igreja Universal. Sabe, estou desempregada no momento, preciso de um emprego, preciso de ajuda. Simone, de Florianópolis, a sua vida está assim, né? Reduzida a cinzas. Este ano de 2020, 2019, 2018, 3 anos foi suficiente para reduzir a sua vida a cinzas. Essas cinzas aqui, gente, coloquem as imagens em tela dividida da gente queimando as vendas que foram entregues no altar. Tá vendo aí? Ó, queimei lá, ó. Fui queimando todas elas. Centenas, milhares de vendas que a gente orou, lembra? Durante 3 semanas? Que estava impedindo você de ver o altar, de ter visão, né? Da salvação, da vida espiritual. E nós vamos dar o troco para o diabo, ô Simone. Você vai receber um pouquinho dessas cinzas, porque ainda que a sua vida tenha sido reduzida a cinzas, Deus promete trocar. Você entrega as cinzas e recebe uma coroa. A coroa da salvação, a coroa do Espírito Santo. Eu vou fazer chegar às suas mãos aí em Florianópolis um pouquinho destas cinzas. Também foram queimados aí em Florianópolis as cinzas das vendas dos obreiros, colaboradores, evangelistas e membros de todos os grupos. E na primeira reunião que nós vamos ter em 2021, a reunião intitulada A Armadura de Deus, você vai ter a oportunidade de ser coroada e receber a armadura, colocar toda a armadura do soldado do Deus vivo, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora, eu quero que você, telespectador, internauta, ouvinte, preste muita atenção no caso verídico da Jaqueline, que aos 12 anos começou a beber,
sentia uma tristeza profunda que não tinha explicação, se sentia só e tentava preencher isso com os vícios. Bem, ela vai falar mais sobre isso e como hoje está ela, como chegou a ser uma obreira e hoje casada, um exemplo a ser seguido. Vamos acompanhar. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 25 anos e eu sou gestora financeira de uma empresa. Aos 12 anos, sem influência alguma, eu comecei a beber. E eu cheguei num nível que eu começava a beber e ficava em casa sozinha, trancada, bebendo. Eu não bebia socialmente, eu bebia sozinha. E ninguém sabia, os meus amigos não sabiam, nas festas eu não bebia, mas eu bebia sozinha. Quando eu me sentia muito triste e tentava preencher aquilo, tentava esquecer, na verdade, eu saía para comprar, comprava escondido, ia para o meu quarto e bebia sozinha, para tentar preencher, tentar esquecer toda aquela tristeza. Mas não existia um motivo para eu sentir aquilo, não existia uma razão para eu tentar esquecer. Por que eu tentava esquecer? Só a tristeza. Eu tinha tudo que eu queria, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos, mas isso não era suficiente, aquilo não era suficiente, então eu bebia. Aí depois, quando eu voltava a mim, eu me sentia enojada, eu me sentia suja, porque é isso que acontece depois que a gente volta em si. E eu tinha um desejo muito grande de morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. E chegou um dia que eu falei, minha mãe era da igreja, e eu falei pra ela, mãe, eu vou com você pra igreja. E eu fui. E naquele dia, eu falei pra Deus que eu não queria saber de mais nada, que eu iria entregar minha vida para Deus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu só achava que existia Deus e Jesus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo. Participando das reuniões, eu entendi que para preencher o vazio de verdade, eu precisava receber o Espírito Santo. Foi então que veio o propósito do jejum de Daniel, aonde eu entendi que eu precisava agradar a Deus, que eu precisava dar o meu máximo, sacrificar para receber o Espírito Santo. Não era só apenas deixar de assistir TV, deixar as redes sociais, mas era sacrificar, agradar, fazer mais. Então eu fiz um propósito de 100%, que foi aonde eu ia na igreja todos os dias, eu buscava todos os dias, e chegou o dia aonde o pastor chamou quem não tinha o Espírito Santo, e eu fui até a frente do altar. E eu falei para Deus, meu Deus, ou o Senhor me salva agora e me leva, ou o Senhor me dá o teu Espírito, porque não faz sentido eu continuar te servindo, sendo que eu não te conheço. E foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que só quem passa por uma tristeza profunda e recebe a alegria da salvação, recebe o Espírito Santo, sabe como é. Que é uma alegria que toma todo o seu corpo, todo o teu ser. E aquela voz suave, eu sou contigo. Isso é maravilhoso para quem sempre se sentiu sozinha, menosprezada por mim mesmo, pela minha pessoa. E se sentir amada, se sentir forte, se sentir grande, não porque eu era, mas porque eu tinha um Deus grande dentro de mim. Então, foi algo que é um dia que eu nunca mais vou esquecer, foi o melhor dia da minha vida. Primeira coisa é a alegria, né? A alegria da salvação, a alegria de ter Deus dentro da gente. É muito gratificante, é muito forte. Todo o meu interior mudou, a forma que eu pensava, a forma de olhar as pessoas, a forma de enxergar a vida mudou. O meu desejo a partir daquele momento foi de ganhar almas, de salvar, de evangelizar, de cuidar das pessoas. Receber o Espírito Santo me fez a pessoa mais rica do mundo, a mulher mais realizada do mundo. Porque não tem bem material que possa comprar, que eu possa dar, entregar para receber o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa realizada no meu casamento, eu tenho meu filho, eu faço faculdade, eu tenho um trabalho estável, mas isso não é o que me faz feliz. O que me faz feliz é o Espírito Santo. Além de ser a minha base, né, ele é o meu bem mais precioso, ele é meu amigo, com quem eu posso contar todos os dias da minha vida, a qualquer hora, a qualquer segundo. E é ele que me dá sabedoria para conduzir o meu casamento, para ensinar o meu filho, para estar na faculdade e não fazer o que é errado, desagradar a Deus. Pelo contrário, é o Espírito Santo que me dirige, é ele que me ajuda. O jejum de Daniel, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo nele, eu faço o jejum porque é como se fosse o combustível, né, da minha fé.
é onde eu me renovo, me fortaleço e é onde eu sacrifico 100% para ser renovada, para continuar na fé, onde eu agrado a Deus. Eu recomendo fazer, principalmente você que quer o Espírito Santo. É a melhor oportunidade, é uma oportunidade única. Invista no seu relacionamento com Deus. Eu tenho pedido o Bispo Irlan, desde o início aqui do jejum de Daniel, para ler, né, um parágrafo do livro O Ministério do Espírito Santo, que é riquíssimo, que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente para todos os obreiros. E eu não sei se você tem um parágrafo aí para ser lido. Sim, bispo, tem, que diz assim: na promessa do Senhor Jesus, o Espírito Santo seria o mesmo que o Senhor Jesus havia sido para os discípulos até então, de maneira que não deixaria qualquer lacuna neles após sua subida ao céu. Afinal, o seu Espírito continuaria a sua obra como mestre, companheiro, conselheiro, ajudador, advogado, tudo o mais que os servos do Altíssimo precisassem. Em outras palavras, sem o Espírito Santo não tem como eu servir a Deus. Não tem. Impossível. Ele é o guia, ele é o auxiliador, ele é que nos fortalece, ele é o professor, ele é o tudo nosso. Por isso que ele não quer estar sobre ou ao lado, adiante ou atrás, ele quer estar dentro. Mas para ele estar dentro, você tem que valorizá-lo, você tem que priorizá-lo. Tome essa decisão aí agora. Domingo agora é o último domingo do ano. Então, priorize o Espírito Santo, vamos buscá-lo. Você sendo cheio dele, você será transformado de criatura para filho. Inclusive, eu queria pedir ao pastor Bruno, aí na central de atendimento, para vir aqui aos estúdios e trazer em mãos os nomes das pessoas afastadas, pessoas que, nesta noite de Natal, muitas delas depressivas, solitárias, angustiadas, desacreditadas delas mesmas, de todos. Mas Deus, meu amigo, presta atenção, Deus não deixou de crer em você. Nós não deixamos de crer em você, nós estamos aqui. Estamos aqui para lhe ajudar. Não importa o que você fez de errado ou o que fizeram de errado com você. Não importa o que você deixou de fazer de certo ou o que pessoas deixaram de fazer de certo. O que importa é que você está vivo. Jesus ressuscitou e ainda há tempo para você voltar. E o dia é hoje, a hora é agora, aí mesmo em casa, no presídio, no hospital, aonde quer que você esteja, Deus quer se revelar para você. Por isso, prepare-se para sair do ano velho e entrar o ano novo na presença de Deus e participar, valorizar a reunião dos obreiros. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Sábado, dia 2 de janeiro, na primeira reunião de obreiros do ano. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. No início do programa, eu perguntei, lembra? Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito. E qual foi a sua resposta? Sim? Espero que tenha sido não. Porque se a gente pudesse adorar a Deus do nosso jeito, como a gente quer, como a gente gosta, como os outros dizem, e não como diz as Escrituras Sagradas, por que então Deus matou? Foi Deus, não foi o diabo não. Os dois irmãos, Nadab e Abiú,
filhos de um sacerdote que era Arão, por oferecerem uma adoração estranha. Deus os matou porque Deus não aceita adoração de qualquer jeito. O serviço a Ele não pode ser prestado sem critérios, sem temor, sem obediência, sem disciplina, sem respeito. Imagine só eu pregar sobre fidelidade sendo infiel, sobre lealdade sendo um ladrão, falar sobre a verdade que é a palavra de Deus sendo eu um mentiroso, falar contra a idolatria sendo eu um idólatra, amando pessoas ou coisas mais do que a Deus. Meu amigo, não se engane. Há atitudes que parecem corretas aos nossos olhos, mas Deus, Ele estabeleceu princípios que não podem ser mudados, jamais. Ele conhece o nosso coração e a real intenção de cada um de nós. Por isso, avalie as suas atitudes. Não tente impor a sua vontade a Deus, que eu gosto assim, que eu creio assim, que eu vou servir assim. O Senhor Jesus deixou claro que só pode fluir do nosso íntimo rios de água viva se nós crermos nele, como diz as Escrituras Sagradas. Não como dizem, não como sinto, não como eu quero, não como pregam, mas como está escrito. Veja só o que diz aqui o texto bíblico no livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Eles faziam parte da obra de Deus. Puseram neles, está aqui, ó, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Tem muita gente morrendo dentro das igrejas, muitas pessoas morrendo espiritualmente porque querem impor a sua forma de ser, a sua vontade, o seu jeito. Obreiros, colaboradores, evangelistas, auxiliares de pastores, esposas, pastores, membros. Não faça isso. Há critérios, há uma ordem, há disciplina que exige temor, obediência, gratidão, sacrifício da nossa parte. E é para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, é para a nossa aprovação. Por isso, não permita que o devorador entre de mãos dadas com você no ano de 2021. Se você fez um voto a Deus de jejuar, de evangelizar, de se batizar, de orar, você fez um voto de buscar o Espírito Santo aos domingos, às quartas-feiras, participar da reunião dos obreiros, mas você quebrou, você não cumpriu com este voto, fale com Deus, resolva isso o quanto antes. Se você tem propósitos em casa que estão, denunciando a sua fé, que é contra a sua boa consciência, pegue esses envelopes, esses propósitos, faça o máximo que você puder, leve ao altar, entregue tudo nesse último domingo. Não permita entrar o ano novo com coisas velhas que amarram a sua vida, que atrasam a sua fé, que impedem você de apresentar a Deus fogo santo, quer dizer, oferta pura. Eles apresentaram fogo estranho e morreram perante o Senhor. Pense nisso. Vamos orar então? Bispo Irlan, Pastor Bruno, vamos então agora aqui ao altar, essa imagem gigantesca que nós temos aqui em estúdios, do altar do Templo de Salomão, orar por todos vocês. Falemos com Deus. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui reunidos em número de 3, diante desta imagem do altar que representa o Senhor, nós invocamos o Teu poder, para que o Senhor agora venha sobre todos que ligaram para o programa Obreiros em Foco. Pessoas que enviaram a sua mensagem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, ligaram para a central de atendimento, desabafaram, choraram. Pessoas que precisam de resgate, pessoas que têm a sua vida reduzida a cinzas, porque perderam a visão do altar, a visão da obediência,
do serviço a Ti, da disciplina, do sacrifício, da perseverança, mas elas estão vivas. Não têm saúde, não têm casamento, não têm prosperidade, mas estão vivas. E elas não vão levar para o ano novo uma vida de cinzas, mas vão receber a coroa, porque a armadura, toda a armadura do Senhor, que é o Espírito Santo, vai possuí-las já nesta vigília da virada. Prepare a todos os telespectadores, ouvintes e internautas, meu Pai, pois assim como Bruno segura em mãos essas fichas de pessoas afastadas há décadas, há anos, há meses, mas que estão decididas e vão voltar, sejam envolvidas por Ti agora. Receba, meu amigo, o abraço do Espírito Santo. Ele dá a você as boas-vindas. Ele diz: eu esperei por esse dia há anos. Eu esperei por este momento há anos, há meses. Chegou a hora de eu agir na sua vida. Receba força, receba coragem, receba disposição para buscá-lo e servi-lo, porque todo mal agora, do alto da sua cabeça até a planta dos pés, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão, diga: em nome de Jesus, o meu corpo, a minha mente, diga: o meu coração não será templo de espíritos malignos, pois a minha alma não será arrastada para as profundezas do inferno, mas será levada para os céus do meu Deus. Diga: todo mal em nome de Jesus. Respire profundo e agradeça a Ele. Respire profundo e louve a Ele. Respire profundo e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Graças a Deus. Amém. Ele ouviu, meu amigo, a nossa oração, e você vai se tornar um soldado, pode ter certeza, universal, com toda a armadura de Deus. Bispo Irlan, suas considerações finais. Volte, você que está afastado. Jesus está com saudade de você. Pastor Bruno. Pressa, bispo. Deus tem pressa, o diabo tem pressa. Essa pessoa tem que voltar depressa. É isso aí. E nós vamos para lá, para o altar. Lá é o nosso lugar, lá é o teu lugar. Ó. Aqui, ó. Com o Espírito Santo. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens.